Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Passou o Natal e cá estamos neste calor de hoje, não é sábado, desesperador, muito quente. Em São Paulo as pessoas estão surtando, não é? Quem é rico está de férias, em piscinas, em salas refrigeradas e a maioria da população, principalmente dos bairros mais afastados do centro, do grande centro da cidade de São Paulo, sem água e as pessoas desmaiando de calor. Bem, esse é um evento que de agora para frente será muito comum. Eu estou aqui em Todd City, não é? Na Avenida Doutor João Pessoa, e vocês estão vendo aqui ao fundo o nosso bendito e glorioso asfalto. Lindo, né? Observem como a ignorância é linda. E por que é que eu estou falando sobre isso, não é? Por que é que eu estou fazendo uma crítica? Pelo seguinte, as necessidades humanas, ao longo do tempo, influenciaram o mundo das ideias, da inteligência. E o ser humano foi capaz de construir estradas, não é? Transporte terrestre, transporte aéreo, transporte aquático, transporte espacial, não é? Porque a necessidade de diminuir distâncias, de bem-estar, influenciaram e as pessoas conseguiram desenvolver coisas maravilhosas. Porém, quando isso passa a interferir diretamente na vida do planeta e na vida dos humanos, esta mesma inteligência deverá ser utilizada para fazer o caminho de volta. Nós já sabemos que o asfalto hoje não é algo mais aconselhável, não é? Chegará o tempo que nós teremos que destruir esta borra e ainda tirar as pedras, o calçamento que está aí, não é? Então, as ciências e o pensamento humano, ele serve para dar conta dessas coisas. Então a gente agradece às pessoas que acreditam que essa borra aqui, que amplia o calor, que transforma o planeta numa estufa, que é bom para os carros passarem, né? A gente agradece a essas pessoas pela ignorância. A gente agradece àqueles que fizeram faculdade, que fizeram uma universidade e que ainda se propõem a esse tipo de coisa. E esse asfalto aqui ainda é envolvido naquela questão de emendas parlamentares. E vocês viram agora, não é, que o orçamento da União foi aprovado e esses senhores deputados fizeram uma coisa tenebrosa. Cortaram dinheiro, não é, das necessidades estruturais e humanas da saúde, da educação, não é, da assistência social. Enfim, tirar o dinheiro dessas áreas para aumentar as emendas parlamentares. Maracás vive uma espécie, não é, assim como todo o país, de culto à ignorância. O último boção de árvore que foi plantado aqui, desenvolvido em Maracás, ainda foi na gestão de Fernando Carvalho. Isso tem muito tempo. De lá para cá, só ampliou a destruição, não é? Soia saiu e não deixou nenhum boção de árvore. O novo que entrou, Todinho, ainda não mostrou um plano de arborização, ainda não iniciou nenhuma atividade nesse sentido e vem fazendo, inclusive, não é, este tipo de ação, que é um asfalto no centro da cidade
e que vai causar para a gente, ao contrário daquilo que eles dizem, danos, não é? Porque da mesma forma que está muito quente e seco, poderá vir uma chuva que pode despejar água, não é? Numa proporção bem maior do que a que caiu no último ano, não é? E destruir tudo. A água que escorrerá daqui vai descer aqui nessa estrada de pé de serra e vocês vão ver o estrago, não é? Isso aqui vai correr lá para a Rua do Barranco, para a Rua do Colégio, e vocês vão ver o estrago. E por falar em pé de serra, agora, né, no Natal, em pleno Natal, a gente teve um evento também horroroso. Nós do Conselho do Meio Ambiente recebemos uma notificação da Secretaria de Agricultura de um senhor que está construindo uma pousada lá em Pé de Serra, não é? E foi denunciado pela comunidade que ele resolveu arrancar uma árvore, não é, de um canteiro público, porque estava tirando a frontalidade da sua construção. Construção essa que, depois de verificada, também estava irregular. Quando a Secretaria da Agricultura foi acionada, eles foram lá e o estrago já tinha sido feito. A Secretaria notificou, não é? E plantou mais algumas mudas no canteiro público. Ele foi de novo e tirou as mudas. A população também avisou e quando chegou lá teve que lidar, não é, com essa situação, um desastre que é plantado dentro da ignorância. E fala a Rádio Peão que num dado momento ele chegou a dizer que a família dele soma 150 votos. Isso mostra que ele tem poder na região local. É dessa gente, não é, que nós precisamos nos livrar. Eu não vou citar aqui o nome porque não é o caso, não é? Mas é sobre isso que a gente fala. Eu sou muito pragmático nessa questão. Nós somos uma geração de adultos perdidos, mergulhados na negação científica, na ignorância. O nosso olhar agora deve ser voltado para as crianças, para os estudantes do ensino fundamental 1 e 2, a educação criar metas de intervenção, não é? Um selo da educação para esse assunto aí do trato do meio ambiente, mobilizar os educadores para ver se daqui a 20 anos nós tenhamos representantes políticos com esta capacidade cognitiva e sensibilidade para o trato dessas coisas e a gente ir rompendo com essa linha de comerciantes, de políticos, de moradores que prezam pela destruição, não é? Então, tudo isso é muito triste. Então, uma cidade com a altitude de Maracás, com este nível de calor, dos cárdios saírem dando infarto, os animais agoniados, né? A região de Pé de Serra é uma região que não tem água, é uma região quente. Maracás, não é? Está cercada de... É um território de clima muito misto, né? A gente está aqui entre Sertão, Caatinga e o Diabaquato. E a gente precisa conservar árvores. O ideal é que cada morador tenha na frente da sua casa uma árvore. A árvore, ela suja, ela vai deixar cair flores, ela vai deixar cair os frutos, ela vai deixar cair, não é? As folhas, é natural, não é? A gente precisa dessa relação saudável com o meio ambiente, porque já se fala, algumas pessoas, algumas entidades já estão pedindo, né, que o governo decrete calamidade climática. Eu acho que a cidade de São Paulo não suporta mais 2 semanas com o calor que está fazendo. Estou falando de São Paulo porque é um exemplo agora muito recente. E a gente precisa sair do nosso nível de ignorância. No dia 5, a Prefeitura está organizando, não é, a Secretaria da Agricultura, uma consulta pública com os moradores lá da Rua Claudiana Silva da Fonseca, a rua que eu moro. Nessa consulta pública vai ser discutido
que é que a gente vai fazer com as árvores que tem na nossa rua, que são árvores inapropriadas, elas não poderiam estar ali, não é? Mas a gente precisa conversar e decidir como é que tira, como será esse procedimento e quais árvores serão plantadas para que a gente tenha sombra, para que a gente tenha um bolsão de árvores para ajudar na manutenção do clima e para que as raízes das árvores não se intrometam nas estruturas, não é? Das casas. Então, isto é utilizar a inteligência, não é? Então, gente, passando por aqui para dizer que enquanto alguns vibram com aquilo que eles acham que é uma maravilha, o asfalto da Doutor João Pessoa e o asfalto do centro da cidade, os cientistas consideram isso uma ignorância, não é? E é a busca pelo lucro, pelo bem-estar individual que interfere diretamente na vida do planeta. Talvez o asfalto fique aí para os carros passarem e muitos de nós morreremos, não é? Então, é uma situação desastrosa e se a comunidade não se atentar para esse tipo de coisa, seremos todos devorados e condenados pelo calor, não é? Pelo aumento da temperatura do planeta, que vem crescendo assustadoramente, ou pelos eventos assim de chuvas que saem destruindo tudo. Vamos que vamos e vamos pensar um pouco para que serve a nossa inteligência.